Olá pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários que estamos trabalhando de uma maneira sequencial. O livro Pão Nosso, que é uma psicografia do Espírito Emmanuel pelo médium Chico Xavier. Estamos no capítulo 53, intitulado Em Cadeias. Antes, porém, contudo, entretanto, mas, todavia, eu quero aqui deixar um abraço para uma pessoa que nos acompanha aí no canal do YouTube, que sempre faz alguns comentários dos quais eu tenho muito aprendizado. Essa pessoa é Renata. E eu já conheci a Renata aqui das reuniões públicas e eu não sabia que a Renata que eu conheci das reuniões públicas era a Renata que eu encontrei ontem aqui no estacionamento da Comunhão, que é a Renata do YouTube. Então eu estava saindo da comunhão, saindo do estudo, e quando estava indo para casa, no estacionamento, vi Renata. Inadvertidamente, eu gritei bem alto. Gritar bem alto é uma expressão assim, um pouco exacerbada, mas é isso mesmo. Aí eu gritei, Renata! Aí ela teve um susto, aí me olhou, aí eu vi, se não for a Renata da palestra, né? Aí ela até disse, Renata, me desculpe, mas você, Renata, da palestra, é a Renata do YouTube? Ela disse, sou. E eu acho que ela teve um susto, eu até me desculpei com ela. Renata, desculpe pelo jeito inadvertido aqui no estacionamento, mas eu não contive o meu ímpeto, porque os nossos diálogos no canal do YouTube me ensinam muito. A gente troca ali informações sobre livros, informações sobre questões do Livro dos Espíritos, percepções sobre essa atual jornada reencarnatória. Então quero deixar aqui, Renato, o meu abraço para você, o meu agradecimento e também o meu pedido de desculpas. A mensagem de hoje, intitulada Em Cadeias, tem uma passagem de uma carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Não sei se vocês sabem, mas em um período da sua vida, Paulo, apóstolo, ele foi preso. E mesmo preso, ele continuou aí com as suas pregações. Continuou aí escrevendo cartas. E nesse trecho da carta aos Efésios, ele diz, olha, mesmo sendo preso, eu vou continuar com o meu trabalho. Mesmo sendo preso, eu vou continuar as minhas cartas. E agora, Efésios, eu vos escrevo para que vocês saibam do meu processo de autotransformação. Vamos ao texto de Emmanuel em relação a essa passagem do Evangelho. Observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho, livremente quando convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se a sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de explicarem os ensinamentos do Evangelho. Há muita gente que declara guardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é um contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Eu vou fazer um destaque aqui, a seguinte passagem.
Há muita gente que declara guardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso é um contrassenso, porque o serviço do Cristo se destina a todo lugar. Não esperemos uma riqueza material para trabalharmos para o Evangelho. E aqui eu não falo numa posição ostensiva. No livro, ou é Crônicas de Além Túmulo, ou é Reportagens de Além Túmulo. Eu sempre confundo. Estava até falando para a Renata ontem à noite isso aqui, no estacionamento. Tem um capítulo, é o terceiro, Vidência Esquecida, que trata sobre a história de Benício. Benício era um trabalhador de uma reunião mediúnica de um centro espírita. E Benício se contestava porque não tinha mediunidade ostensiva. Ele ia para a reunião mediúnica, estudava, chegava pontualmente, era assíduo, aí se questionava intimamente, meu Deus, eu não vejo, eu não escuto, eu não escrevo, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Aí um belo dia Benício dormiu e se desdobrou. Todos nós desdobramos, né, quando a gente vai para o plano espiritual. E lá ele se encontrou com os mentores da casa. E os mentores disseram, Benício, a gente está sabendo que você está um pouco confuso. Benício, eu não estava na hora, né? Eu acho que o Benício arregalou o olho assim. Os mentores, nossa. Aí eu tô confuso, tô envergonhado, porque eu não consigo servir ao Cristo na reunião mediúnica. Aí os mentores disseram, Benício, como é? E Benício, eu não consigo servir ao Cristo nas reuniões mediúnicas. Aí os mentores fizeram, ó o dedinho. Servir ao Cristo, Benício, não é estar em uma posição ostensiva. Certamente que uma posição ostensiva é mais um trabalho de Jesus. Mas o trabalho do Cristo se dá nos bastidores. Servir ao Cristo, Benício, é quando você vê nos olhos do outro o potencial da alma que ele tem. E é esse o registro, o tópico frasal que Emmanuel traz hoje. Paulo servia ao Cristo preso. Escreveu cartas preso. Num processo de, abre aspas, angústia. E a lição de Emmanuel aqui, nesse capítulo 53, é de que, independente da situação que nós estejamos passando, a obra do Cristo, ela se dá em todo lugar. Se você ainda não conhece a história que eu vou contar, pesquisa aí no Google, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, lá de Tuiutaba, Minas Gerais. Jerônimo Mendonça, ele, certa vez, se dirigia a uma reunião mediúnica, e ele, como ele era muito alto, 1,90 m, né, ele se auto-apelidava de Tarzan. Aí, certa vez, ele foi em um centro espírita, e um médium mediunizado recebeu um recado da espiritualidade. E o médium ficou ali, na dúvida se diria. Mas a espiritualidade o aconselhou a dizer. Aí o médium parou assim na reunião e disse, não sei se tem, mas se tiver algum Tarzan aí, a espiritualidade está dizendo, Tarzan, se prepara, porque você vai passar por maus momentos, mas se segure no cipó da esperança. Passa o tempo, Jerônimo Mendonça começa a ter uma doença degenerativa. Aí passa a história dele e vou resumi-la aqui nesse tempo que nos resta. Jerônimo foi trabalhador do movimento espírita. Ele, ao final da sua reencarnação, ficava acamado. Era toda uma estrutura para levá-lo para as palestras. Preso ao corpo, Jerônimo foi mais uma versão de Paulo preso à cadeia. Porque, independente dos processos que passava, Jerônimo foi ali divulgando o cristianismo, falando sobre o espiritismo. E certa vez perguntaram a Jerônimo, Jerônimo, o que é que te deixaria feliz? Ele acamado, o que é que te deixaria feliz? Aí Jerônimo respondeu rindo. O que me deixaria feliz era se eu conseguisse virar de lado. Pancada, né?
É isso que Emmanuel traz aqui. Independente do contexto que estivermos passando, eu, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas vicissitudes, estou aqui falando um pouco aí sobre o que eu entendo do Evangelho. Você não precisa estar numa posição ostensiva dessa, porque todos nós temos as nossas lutas internas, todos nós temos os nossos processos imortais. Sigamos sempre acreditando, porque o trabalho de Jesus se destina a todo lugar. Que o diga eu, que ontem à noite encontrei com Renata pessoalmente aqui no estacionamento da Comunhão Espírita de Brasília. Se você frequenta a comunhão, tente conhecer mais os nossos trabalhos, falar com os nossos palestrantes, com os nossos colegas de movimento, porque ao final e ao cabo, todos somos uma família cristã. Até o próximo episódio, que trabalharemos o tema Razão dos Apelos. Um abraço a você e um abraço a Renata. Até a próxima!